Oh, uau! Isso. Peraí, que agora eu vou falar. Oi, doutora Ana. Agora eu tô bem. Oi, Ana, agora estou te escutando. Castilho? Agora, acho que agora ativaram para mim o mudo, isso? Ativaram a opção. Isso aí, eu vou Acho que ativar tem do que fazer doutor. o mesmo com o doutor Castilho. Isso, vou fazer com o doutor Castilho agora. E vou te passar como anfitriã. Ele já está liberado também, tá? E aí, qualquer coisa que tu precisar, tu me chama no WhatsApp. Eu vou estar dando uma aula, mas fica bem tranquila se tu precisar. Perfeito. Oi, Castilho, tudo bem? Oi, tudo Não bom? estou te vendo só. Eu só tenho a opção do ativar o mudo e desativar aqui. Deixa eu ver aqui, então. Eu também quero a opção de vídeo para mim, porque eu vou querer desativar meu vídeo em algum momento. Deixa eu ver uma coisinha. Se eu te passar anfitriã, eu acho que sim, que tu consegue isso. E daí eu libero para o doutor Castilho também. Tá. Aqui. Ana, eu vou te promover a palestrante. Talvez nós tenhamos que fazer isso para o doutor Castilhos. E aí já está gravando, tu não precisa te preocupar. Então, tu pode iniciar, promove ele a palestrante, e aí ele vai ficar com áudio, com vídeo visível. Apareceu a opção de vídeo para ti? Aparece, mas diz que eu não consigo, porque o anfitrião parou o vídeo. Mas está gravando, continua gravando. Mas nem o meu vídeo, nem do Dr. Castilho aparece agora. Tá, deixa eu ver aqui.
E eu não Promover a consigo liberar ele do mudo também. Mas tu tá falando, a gente tá te escutando. Sim, mas aparece o Dr. Castilho para mim com um mudo aqui. Mas agora botar. eu posso aparecer. Ah, agora sim. Agora pode. Tá, e vocês já Ah, estão tá, agora perfeito. vocês já estão promovidos a palestrantes. Então, se vocês ativarem o vídeo de vocês, vai aparecer automaticamente. Não, fala aqui aparece para que mim, você ó. não pode iniciar seu vídeo, pois o anfitrião parou o vídeo. Exatamente, a mesma coisa que aparece para mim. Está gravando. Não, mas eu acho que tem a ver com os nossos vídeos, Diane. Tá, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa para liberar os vídeos de vocês. Permitir gravação. Ana, vê se o teu agora foi liberado. Não. Eu te tornei anfitriã agora. Vê se agora tu consegue. Agora sim. Tá, então eu vou fazer assim, Agora eu vou tornar o sim. doutor Rodrigo. Tu vai precisar fazer isso, Ana, porque eu passei a minha bola para ti agora. E aí ele consegue Já abrir passei também. para ele. Tá. Tu consegue abrir teu vídeo? Isso. Gente, muito Claro. obrigada. Um bom momento para vocês. Qualquer coisa que precisar, Ana, fico à disposição. Tá bom? Certo. Obrigada, Diane. Obrigada. Tudo bem, Castilho? Muito E aí, trabalho. Ana, correria. E tu? Né? Eu acho que estamos trabalhando um pouquinho. Alguém nos escuta ou ninguém nos então, escuta? Todos escutam. É um receio, né, de cair assim e a gente ficar falando para as paredes. Na verdade, isso já aconteceu comigo. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Nós temos 19 participantes. Eu acho que a gente pode ir começando devagarinho. Então, a primeira mensagem, então, que eu vou deixar, eu tinha deixado no chat, mas não sei se todos conseguem ler, eu vou passar de novo. Mas quem desejar certificado de participação, por favor, registrar o nome completo no chat, que depois a gente providencia junto ao CEP da rede, tá? Então, e claro que vai ter um certificado de participação também para o Dr. Castilho. Então, assim, gostaria de agradecer imensamente o convite do Dr. Rodrigo Castilho, meu colega, médico da minha família, mas intensivista do Clínicas do Hospital Moinhos de Vento e diretor da Academia Nacional de Cuidados Paliativos nesse biênio, né, 2021-2022, e CEO da Palatum, isso? Quer falar um pouquinho mais sobre isso, Castilho? Faz um jabá da empresa. Depois eu falo um pouquinho, não vou me prender muito a esse ponto. Perfeito, então. A gente tem aqui colaboradores, então, da rede, de toda a rede Divina Providência. Nós temos médicos, intensivistas, não intensivistas, enfermeiros, psicólogos, que eu estou vendo aqui, técnicos de enfermagem também estão participando, fisioterapeutas estão participando, nutricionistas estão participando também. Espero não ter esquecido de nenhum profissional, qualquer coisa se acusem aí, tá, pessoal? Vou deixar tu começar, então, Castilho, vou manter o meu microfone mudo, vou ficar aqui te acompanhando, então. Tá ótimo, muito obrigado pelo convite, eu estou muito feliz de estar podendo conversar com vocês. Peço para que vocês possam interferir a qualquer momento. Peço desculpa que
O meu filho está brincando de alguma coisa aqui do lado, vão escutar alguns gritos. E daqui a pouco os cachorros também começam a fazer barulho, querendo entrar para tomar água. Então, eu vou... Cadê aqui? Compartilhar minha tela para a gente conversar sobre cuidados paliativos. E, por favor, fiquem bem à vontade para poder fazer perguntas, para interferir quando desejarem, tá? Para a gente conversar um pouquinho sobre cuidados paliativos, um papo bem aberto, básico, de conceitos, tá? Então, como a Ana me apresentou, somos colegas, eu sou médico de CTI do Serviço de Cuidados Paliativos do Hospital de Clínicas, também trabalho na UTI do Hospital Moinhos, sou proprietário da Palatium Cuidados Paliativos, que é uma empresa de home hospice. É uma empresa que são profissionais que vão até a casa de pacientes que têm uma doença ameaçadora à vida. Então, é diferente de home care, mas é o profissional que desloca e faz o acompanhamento ao paciente que precisa de cuidados paliativos na sua casa. É a primeiro modelo no Rio Grande do Sul. Também sou diretor científico da NCP e faço parte do faço parte do Comitê de Terapia Intensiva da NCP e também do Comitê de Cuidados Paliativos da AMIP. Então, começando pela questão conceitual, né? Eu acho que sempre é importante a gente trazer o conceito de cuidado paliativo, porque o que mais se tem, infelizmente, é preconceito, né? Conceitos equivocados, conceitos errados de cuidado paliativo. E isso é importante até na hora da gente da gente pensar, da gente ter uma linha de raciocínio, da gente se referir ao tipo de cuidado. Olha só, eu vejo aqui que tem mãos levantadas, mas eu vou pedir a liberdade de nem levantarem as mãos, de vocês já abrirem o microfone e já falarem, me cortarem. Eu acho que vai ser muito mais dinâmico e interessante a conversa. Porque eu só vejo aqui que tem mão levantada. Mas se foi um erro, também não tem problema. Mas beleza, vamos lá. Cuidado paliativo. Cuidado paliativo é uma abordagem... Faço uma pausa aqui no começo do conceito para dizer que cuidado paliativo não é o paciente não é paliativo. Esse é paliativo, esse vai para os paliativos. O cuidado paliativo é a abordagem em si, ela não diz nada. Dizer que o paciente é paliativo, ou que está em paliativos, ou que está em acompanhamento com cuidados paliativos, não diz absolutamente nada. Não explica qualquer... a única coisa que comunica é que ele tem uma doença ameaçadora à vida. Vamos seguir. Cuidado paliativo é uma abordagem que objetiva a melhoria da qualidade de vida do paciente e seus familiares diante de uma doença que ameaça a vida, por meio de prevenção e alívio do sofrimento, da avaliação e tratamento de dor e demais sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais. E esse é o conceito da Organização Mundial de Saúde de 2002. E a gente vê que não tem nada sobre morte, não tem nada sobre finitude, não tem nada sobre fim de vida e irreversibilidade. Vamos de novo. O cuidado paliativo é uma abordagem que objetiva a melhoria da qualidade de vida do paciente e seus familiares diante de uma doença que ameaça a vida. Então, olha, a gente vê quão amplo é esse conceito de cuidado paliativo e como o foco está na vida por si e não na morte ou qualquer ideia de não fazer qualquer coisa. E envolve essas esferas do cuidado, né? Tratamento de dor e demais sintomas físico, social, sociofamiliar, psicológicos e espirituais. Vamos lá. Quais são os princípios dos cuidados paliativos para a gente entender um pouco mais do que se trata isso? São alguns dos princípios, eu acho que são 12, e que a gente vai trazer aqui. Um deles é proporcionar o alívio da dor e outros sintomas estressantes.
eu trago essa figura que traz um sofrimento muito grande e um livro. O que eu quero dizer com isso? Que a gente não vai conseguir abordar questões existenciais, uma depressão, o conjunto social daquela situação, se o paciente tiver uma dor insuportável, se tiver sentindo uma falta de ar importante. Então, a gente tem que usar a bibliografia e todo o conhecimento científico para controlar os sintomas que estão presentes naquele momento. E só assim que a gente vai conseguir avaliar se existe algum conflito familiar, se existe algum sofrimento espiritual ou social. Então, fundamental o controle e alívio da dor e outros sintomas estão presentes em pacientes com doenças ameaçadoras à vida. Então, fundamental ter essa expertise, trabalhar de forma interdisciplinar para auxiliar nesse manejo de sintomas tão frequentes, seja em final de vida ou seja em pacientes que estão em uma doença ameaçadora à vida. O cuidado paliativo afirma a vida e considera a morte como um processo natural. De novo, a gente volta para o conceito, né? Cuidado paliativo é qualidade de vida, viver o melhor possível, entendendo, compreendendo que somos seres finitos, que terá um momento em que todos nós iremos morrer. Ela é a favor da morte, a gente não é a favor nem contra a morte, cuidado paliativo, mas percebe como a morte como um processo natural. Então, a gente tem que permitir que as pessoas morram. A gente tem que compreender a morte e incluir os valores daquela pessoa no cuidado. Viver de acordo com o que seja a vida para aquela pessoa e nos seus valores. A gente vai conversar bastante sobre isso. Então, fazer e adequar a terapêutica para aquilo que faz sentido para aquele paciente, lidando com os sintomas e o sofrimento dele e da sua família. O cuidado paliativo não pretende apressar nem prolongar a morte. O que eu quero dizer com isso? O que esses princípios, que são também da Organização Mundial de Saúde, trazem com isso? Não tem nada a ver eutanásia com cuidado paliativo. O cuidado paliativo não apressa a morte, não faz sentido apressar esse processo natural, tem que sim respeitar o processo natural por si, mas também, ao mesmo tempo que ele não acelera a morte, o cuidado paliativo é contra a questão de obstinação terapêutica, desproporcionalidade terapêutica ou distanásia. Então, o processo diante de doenças já sem uma perspectiva de vida, o processo doloroso e sofrido, contrário à vontade do paciente de prolongar o processo de morrer, quando não existe mais uma perspectiva de vida para esse paciente. E levando em consideração a vida, não só a vida, coração batendo, a vida biológica, mas o viver. O que é viver para aquela pessoa? E aqui a gente tem a figura de um curta-metragem dessa senhora que estava pronta para viver e a equipe de saúde insiste insistentemente em evitar a morte com dor, sofrimento para essa senhora. O cuidado paliativo integra os aspectos psicológicos e espirituais ao atendimento do paciente. Que bobagem, né? A gente está ali para cuidar de pessoa, de doenças. E o que tem a ver a parte psicológica e espiritual? Tem tudo a ver. Então, o que traz mais sofrimento para cada um de nós? É a dor? É a parte física? É a dependência? É a dependência do ponto de vista físico ou do ponto de vista psicológico? É como que eu estou me vendo e me relacionando em relação ao universo, com esse plano, com a minha religiosidade. Então, como que eu estou lidando com esse processo de adoecer? Eu estou falando eu, mas não é eu, é a outra pessoa, e por isso que nenhum dos meus valores tem que se sobrepor ao valor do paciente que nós estamos conhecendo. E não pode ter conflito de valores, ou julgar os valores daquela pessoa que está vivenciando isso.
algumas vezes já presenciei situações em que uma internação hospitalar poderia e iria trazer muito mais bem-estar antes de se ter o melhor em casa da forma que está, por exemplo, ou de ter serviços de atendimento domiciliar que pudessem oferecer aquilo. Então, poderia trazer uma perspectiva de melhora dos sintomas físicos, mas o sofrimento maior, por exemplo, do paciente era estar preso no hospital, ou de estar longe da família, ou de estar naquele contexto, e aquilo estava trazendo mais sofrimento do que as questões físicas por si só. A questão da espiritualidade ou religiosidade, em muitos dos sofrimentos da pessoa estão em relação ao seu futuro espiritual, em relação aos seus erros e aos seus acertos, em relação às doutrinas daquela religião que a pessoa está servindo, e se ela vai para o céu, se não vai para o céu, ou se ela pode fazer alguma terapia, ou pode abdicar de alguma terapia de acordo com a doutrina daquela religião, daquela linha de religiosidade. Então, é fundamental que a gente possa entender o ser humano como um todo e respeitar cada parte disso. Outro princípio do cuidado paliativo é que ele oferece um sistema de apoio para ajudar os pacientes a viver o mais ativamente possível até a morte. Qual a importância desse princípio? Muito relacionado ao conceito básico e aos preconceitos que existem sobre o cuidado paliativo. O paciente está em paliativo, o que eu já critiquei, que cuidado paliativo é a abordagem em si, então ele não pode estar em paliativo, né? Mas é quando não se tem mais o que fazer. E daí chama a equipe de cuidados paliativos uma equipe completa, que tem nutri, físio, fono, enfermeira, médico, dentista, quando não tem mais o que fazer. E o cuidado paliativo faz a diferença na medida de ajudar o paciente a viver o mais ativamente possível. Então, todos esses atores são fundamentais para melhora e para manutenção daquilo que é possível se manter. Terapeuta ocupacional, fisioterapia, fonoaudiologia. Então, são todos profissionais que podem auxiliar, sim, o paciente ficar mais independente quanto possível, a poder ser valorizado e, então, auxiliar. O cuidado paliativo é um cuidado ativo, através de uma comunicação efetiva indo para um objetivo terapêutico. O cuidado paliativo oferece um sistema de apoio para ajudar a família a lidar com a doença do paciente e no seu próprio luto. Então, de novo, a gente volta lá para o conceito e lembra, cuidar do paciente e familiares. Totalmente mais amplo, não só com a família biológica, mas todas aquelas pessoas importantes no cuidado. E quantas vezes pacientes já em final de vida estão cientes do que está acontecendo consigo e se preocupam muito mais com a família, e a família acaba sofrendo muito mais do que o próprio paciente. Então, fundamental que se possa ficar à disposição e alerta, cuidando dessa família. Grazi apareceu como mão levantada, pode ficar à vontade. Esses gritos são do meu filho. Se foi um erro, tudo bem. A gente continua. O cuidado paliativo usa uma abordagem de equipe para atender às necessidades dos pacientes e seus familiares, incluindo aconselhamento sobre o luto sindicado. Assim, importantíssimo, não existe cuidado paliativo uniprofissional. Existe até, mas não funciona tão bem como um cuidado paliativo multidisciplinar. Existem vários estudos mostrando que o cuidado paliativo oferecido por um profissional não chega perto
dos desfechos oferecidos por uma equipe multidisciplinar. Então, tem alguns estudos que mostram, assim, tipo, o oncologista, que é especialista em cuidado paliativo, aplicando o cuidado paliativo junto com o tratamento oncológico, e o oncologista junto com a equipe de cuidados paliativos. E a melhora na qualidade de vida e aumento da sobrevida não se repetem quando é usado só por um profissional. E resultados semelhantes também naquele cuidado paliativo centrado na enfermeira. Tem alguns países que adotam isso, o cuidado paliativo com base na enfermeira. Também não tem os resultados como uma equipe de cuidados paliativos, que é como é recomendado, uma equipe básica, geralmente formada por médico, assistente social e enfermeiro, ou psicólogo. Então, são 3 a 4 profissionais numa equipe básica de cuidados paliativos. O cuidado paliativo melhorará a qualidade de vida e também poderá influenciar positivamente o curso da doença. Bem, melhora muito a questão do bem-estar, do alívio dos sintomas e também altera desfechos como aumento da sobrevida. O último ou penúltimo princípio dos cuidados paliativos é que ele é aplicável no início do curso da doença, em conjunto com outras terapias destinadas a prolongar a vida, como quimioterapia e radioterapia, e inclui as investigações necessárias para entender e gerenciar melhor as complicações clínicas angustiantes. De novo, a ideia do tratamento em conjunto o mais precocemente possível. Isso é para dizer para que cada pessoa que tem uma doença ameaçadora à vida precisa de uma equipe de cuidados paliativos logo no começo? Não, mas precisa o cuidado paliativo, a abordagem em si. Por isso que temos tantos desafios pela frente, como melhorar a nossa educação em cuidado paliativo na formação multidisciplinar. Então, a abordagem, toda a questão dos princípios básicos e conhecimento básico de cuidado paliativo é fundamental para todos os profissionais. E vão ter situações mais difíceis, ou mais específicas, que sim, o grupo de cuidados paliativos, a equipe de cuidados paliativos, vai influenciar positivamente e vai somar aos demais profissionais que já vêm acompanhando o caso para ajudar no desfecho. Então, o que antes de 2002, o cuidado paliativo era separado em cuidado curativo, e quando não tinha mais possibilidade de cura, ia para o cuidado paliativo. Atualmente, a partir de 2002, com essa nova definição da Organização Mundial de Saúde, são tratamentos concomitantes. E desde o começo, desde o diagnóstico, vai ser muito baseado na ideia de uma comunicação efetiva, porque um dos pilares do cuidado paliativo é uma comunicação de qualidade e do controle de sintomas, direcionando para um objetivo terapêutico, considerando muito os valores do paciente acima de tudo e acolhendo essa família. Esse aqui é um slide que foi apresentado no congresso anual, no encontro anual da ASCO de 2019. O que eu trago esse slide? Porque, olha só, aqui alguns estudos sobre cuidado paliativo. Aqui a gente vê a sobrevida desses estudos, aumento da sobrevida com cuidados paliativos. A gente vê alguns estudos mostrando aumento de 5,5 meses, outros 2,7 meses, outros 6,5 meses, a melhora da experiência do paciente e alguns também a melhora da qualidade da experiência do cuidador. E eu trago aqui esse trabalho, eu acho que é do ano passado, do JAMA, que mostrou, que trouxe todas as terapias novas terapias oncológicas de 2000 a 2016, aprovadas pelo FDA. E a conclusão desse estudo, olha só, são 92 novas drogas que foram aprovadas, e que essas drogas, a mediana de sobrevida beneficia em aumento de 2,4 meses a sobrevida. Então, assim, a gente tem do lado o cuidado paliativo, que melhora a qualidade de vida, a experiência do paciente, e uma sobrevida em muitos meses, e que nos últimos
e num período de 16 anos, as drogas aprovadas contra o câncer não chegam numa mediana perto de aumento da sobrevida do que o cuidado paliativo. Ou seja, o cuidado paliativo acaba sendo um excelente droga antineoplásica em doenças já avançadas, com uma melhor qualidade de vida e melhora a sobrevida. Aqui também eu trago uma recomendação da Organização Mundial de Saúde de 2020, em que eles trazem a importância do cuidado paliativo para todos os pacientes oncológicos. De novo, a importância o mais precocemente possível, porque se sabe do benefício do cuidado paliativo. Eu estou falando em cuidado paliativo no câncer porque é onde tem mais estudo, mas absolutamente o cuidado paliativo não é algo relacionado só ao câncer. Nasceu com câncer, lá com a Cicely Saunders, paciente oncológico, ela acompanhou no final de vida. Cicely Saunders, que tinha 3 formações, era assistente social, médica e enfermeira, né? Mas de forma nenhuma se restringe ao câncer, de forma alguma se restringe a alguma faixa de idade. Então já acompanhei pacientes que foram de 1 dia de vida e que precisaram de cuidados paliativos, e infelizmente em algumas situações pacientes em fim de vida ou doenças incompatíveis com a vida, com 1 dia de vida, até 107 anos de idade. É uma ampla faixa, né? Não existe, na verdade, só não atuei ainda em intraútero, mas existe já bastante trabalho e setores que trabalham com cuidado paliativo pré-natal. De uma forma muito simplista, tá? De uma forma simplista, mas para tentar organizar a didática, assim, a gente pode separar em algumas partes, mas eu cada vez me arrependo mais de trazer esses slides para que a gente não use na prática a ideia desses conceitos de prioridade de cuidado, mas só para a gente entender no que se aplica o cuidado paliativo, já que agora a gente sabe que cuidado paliativo é para todo paciente com uma doença ameaçadora à vida. Vai ter pacientes, por exemplo, que vão estar em acompanhamento de cuidado paliativo e vão ter indicação de reanimação, de intubação e de outras medidas. Então, só para ajudar um pouquinho, a gente pode pensar qual a prioridade do tratamento. E a prioridade dos cuidados podem ser curativos ou restaurativos. Em que os cuidados paliativos vão ser para atenuar o sofrimento causado pela doença e pelos tratamentos, vai trabalhar muito na questão da comunicação e apoio para o paciente, para a família, considerando sempre aqueles quatro esferas do cuidado: a física, a emocional, a espiritual e a sociofamiliar. Teve uma vez que chamaram a equipe de cuidados paliativos para acompanhar um paciente jovem que era sem comorbidade nenhuma, que era vítima de politrauma. E daí, só um minutinho, que as crianças cantam de uma forma muito alegre, mas eu vou pedir para elas falarem um pouquinho. Helena, teu canto está aparecendo na minha aula, tá? Canta mais baixo, tá? Fiz uma cara. Eu não estava ouvindo, Castilho, bem tranquilo. Tadinha. Aqui também tem uma galinha pintadinha ao fundo aqui. Mas eu não estava ouvindo, acho que ninguém estava ouvindo. Fica tranquilo. Obrigado. Então a gente foi chamado um paciente jovem, sem comorbidade nenhuma, que o caminhão passou por cima da pelve e estava em ventilação mecânica, porque acabou lesando o intestino e fez uma fístula para a coxa. E ele estava com uma fixação externa e já estava começando a criar uma úlcera de pressão, e a enfermeira da UTI chamou o médico assistente, quem sabe chama os cuidados paliativos. Tá, e topou. Foi um horror, né? Não, pro fulaninho, cuidado paliativo, não. E foi maravilhoso acompanhar esse paciente que nunca teve nenhuma
limitação do tratamento, mas que a gente pode aproximar as equipes assistentes, a gente pode fazer uma comunicação efetiva, porque o prócto acabou que não conversou com o traumato e um achava que o outro impedia que tivesse uma mobilização na cama e aquela úlcera de pressão crescendo, e a gente aproximando essas conversas viu que tinha sim indicação inclusive de mobilizar para evitar desfechos piores. E em 2 dias uma dor que era 8 e ele logo saiu da ventilação mecânica que era 8 de 0 a 10 e vinha com fentanil contínuo, mais fentanil em adesivo, mais tramadol, mais morfina, mais outros analgesias que eu nem me lembro, mas eu lembro que eram 7 analgésicos. Em 2 dias, 2 dias, essa dor que era 8 foi para 3. E que a gente pôde acompanhar toda a recuperação desse paciente, acolhendo a família por meses de internação. Foi uma internação muito longa. E sempre foi visto o cuidado paliativo com a equipe que, junto com as demais, estava auxiliando na recuperação e no apoio diante de uma doença que sim ameaçava a vida. E que a prioridade do cuidado era totalmente curativa e restaurativa. E os cuidados paliativos eram na comunicação e no controle dos sintomas, e também algo que está atualmente mais sendo trabalhado na questão da reabilitação paliativa também. Se acontecer, e muitas vezes acontece, de diminuindo as possibilidades de tratamento restaurativo ou curativo, os cuidados paliativos eles vão ganhando valor, ganhando força no cuidado na medida que não é mais possível fazer o restauro, fazer reparar e melhorar a condição do paciente. E no final de vida, os cuidados paliativos se tornam exclusivos, outro termo que eu tenho usado nas aulas, mas me arrependido muito, porque acabam que cada um interpreta de uma forma o que é cuidados paliativos exclusivos, então sugiro que a gente não use, e quanto menos termo a gente usar para tentar simplificar esse tipo de cuidado, mais a gente deve evitar. Mas entendendo que no final de vida os cuidados, quando não é possível evitar a morte e o paciente está muito final de vida, todo o cuidado tem que ser centrado para o bem-estar e cuidado, porque nenhuma medida postergadora por si só vai trazer benefício para esse paciente. E esse cuidado paliativo segue na fase do luto e acompanhamento dessa família. Então, a gente pode teoricamente chamar de prioridade cuidados paliativos, em que os cuidados curativos ou restaurativos vão ser indicados causarem mais benefício do que desconforto. Então, tantas quimioterapias ou tantas terapias adjuntas em doenças avançadas têm seu benefício, porque vai aumentar o tempo de vida de alguma forma, ou vai fazer com que aquele sintoma seja diminuído, pode trazer algum efeito colateral, mas no caso específico, e cuidado paliativo é individualizar, aquilo vai fazer sentido para o paciente, existe um objetivo por trás daquilo. Então, num caso extremo de um paciente que seja muito em final de vida, por exemplo, e está internado com uma infecção respiratória, a gente vai usar antibiótico terapia para esse paciente que está internado em final de vida e com uma infecção respiratória cheia de catarro? Pode ser que tratar essa infecção respiratória seja só um postergar do processo e ele precise de sedação para que aquilo não traga desconforto para ele. Mas se ele está se sentindo muito mal por estar no hospital e o desejo dele é poder ter algum período ainda junto dos amados, dos entes queridos, e aquele tratamento antibiótico vai ser como uma ponte para alta para casa, então isso vai fazer sentido. Então esse tratamento restaurativo, curativo daquela infecção específica vai trazer benefício, faz sentido para ele, para que ele possa ter esse objetivo secundário. Paciente com um derrame pleural volumoso, também final de vida, então a gente vai colocar uma agulha no peito dele para drenar aquele líquido? De repente, sim, se isso for tolerável por ele e também tiver como objetivo melhorar os sintomas respiratórios, porque ele quer estar lúcido mais tempo e tem pendências ainda que em curto espaço de tempo, que é o prognóstico dele, faz sentido aquilo. E por isso que as coisas são muito específicas. E os cuidados paliativos exclusivos,
são no fim de vida em que todos os cuidados serão feitos exclusivamente para trazer conforto e qualidade de vida. Por isso que eu cada vez mais não tenho usado essa terminologia, porque explica pouco e não e cada paciente é um indivíduo único e vai ter pacientes que vão ter indicação de algo e outros que não vão ter indicação dessa medida. Hoje eu fui chamado lá na UTI para ver um paciente jovem, ex-drogadito, 56 anos, lúcido. Se ele caminhar, der alguns passos, ele já tem falta de ar, um quadro social muito delicado e Covid. Então, foi diagnosticado Covid. E no fim de semana conversaram com ele e ele não aceita medidas invasivas. Na verdade, ele não aceita ser entubado. Fui conversar com ele e muito lúcido, uma conversa leve, ele não se importava em conversar sobre isso. E ele está feliz, ele mora com a esposa, a segunda esposa dele, e o desejo dele é ficar mais tempo com ela, do jeito que está, mas não a qualquer preço. Não se ele ficar mais dependente do que ele já é, e não passando por medidas que vão trazer desconforto. Eu uso esse exemplo como ponte sobre uma das coisas que a gente, na nossa formação da área da saúde, muitas vezes pensa, que é a ideia de salvar vidas, né? E principalmente nós médicos, principalmente nós intensivistas, salvar uma vida, evitar a morte a qualquer custo. A gente fala em evitar a morte a qualquer custo. Quem paga o custo, quem paga não é o médico, né? É o paciente. Ele tá disponível a pagar qualquer coisa e o pagar não é em dinheiro, né? Em relação a se submeter a qualquer condição para evitar a morte. Muitas vezes não é um felizes para sempre quando o paciente sobrevive à à terapia intensiva ou a medidas artificiais. Esse parágrafo eu tirei de uma citação e diz o seguinte: jamais me esquecerei da primeira vez que passaram uma sonda em meu nariz. Mal posso descrever o quão doloroso é ser alimentado forçadamente desse modo. Assim que a sonda foi introduzida, senti vontade de vomitar. Queria vomitar, porém não conseguia. Senti incômodo em meu peito, na garganta e no estômago. Nunca tinha vivenciado tamanha dor. É muito possível que muitos de nós já tenhamos vivenciado situação como essa, pacientes que não aceitam sonda, pacientes que não têm esse desconforto. Mas o impressionante é que esse parágrafo não foi de um paciente. Isso era uma forma de tortura para os prisioneiros em Guantánamo, que estavam em greve de fome, então eles eram forçados a ser alimentados artificialmente como uma forma de tortura. Então, de boas intenções a gente é cheio, né? A gente pode ter boas intenções, mas às vezes isso não está de acordo com os valores ou não é tolerável por algumas pessoas. E a consequência, muitas vezes, da terapia intensiva ou das invasões, mesmo quando sobrevive, às vezes traz mais sofrimento do que vida, do que viver. Léo Pessini é um padre que faleceu faz uns 2 anos e trabalha com bioética, e escreveu esse livro chamado Estanase. E ele compara as UTIs como as modernas catedrais do sofrimento humano. Eu sou intensivista, tenho muito prazer em ser intensivista, mas infelizmente vejo que muitos pacientes não, seja porque adoeceram, seja porque envelheceram, não são abordados para ver se as medidas fazem sentido para a sua vida ou não e quanta desproporcionalidade terapêutica a gente vê, quanta obstinação e quanta tortura os pacientes são submetidos na ausência de uma perspectiva de um viver digno com um mínimo de bem-estar para esses pacientes. Além do que, envolvendo essa questão do pós-UTI, tem o PICS, que é o Post-Intensive Care Syndrome, algo muito prevalente relacionado a disfunções cognitivas, psicológicas, psiquiátricas e motoras. A gente sabe que
Muitos pacientes, a maioria dos pacientes, não voltam a trabalhar porque não conseguem ter o mesmo raciocínio. Muitos pacientes acabam desenvolvendo uma síndrome como Alzheimer. As disfunções físicas são muito prevalentes e existe muita bibliografia que traz as consequências da doença crítica. Doença crítica é o tratamento intensivo que a gente oferece e que resulta em doença crítica e suas sequelas. A gente precisa saber o prognóstico do paciente para poder atuar junto a ele e trabalhar com cuidado paliativo. Mais importante do que o que fazer, daí chega o paciente na emergência, né, insuficiência respiratória, desidratado, o sódio nas alturas, uma ureia alta, uma infecção, e daí a gente vai dar volume, pegar um acesso central, entubar. Como? Então, a maioria de nós sabemos o que fazer. Daí, como? Se eu vou... Daí vai se discutir que tipo de antibiótico, como é que a gente vai fazer essa ressuscitação volêmica, o nível de ajuste e a rapidez do ajuste do sódio, se a gente já vai começar com terapia dialítica ou não. Só que acontece, e o problema grande de nós é que poucos de nós vai estar preocupado com o porquê. Quem é aquela pessoa e por que a gente vai fazer aquela intervenção, e a gente vê o como, o que e o como antes. E se é um paciente que já tem um Alzheimer avançado, que já não tem uma vida de relação e quando era lúcido já tinha experiência com familiares com AVC prévio, outras doenças, e já dizia ou não dizia, e pela sua postura, seu modo de ver, seus valores, viver de uma forma dependente não seria aceitável, muito mesmo ser submetido a medidas invasivas. E a gente vai corrigir um sódio no paciente que está numa doença progressiva, irreversível. A gente vai ajustar o sódio, a gente vai entubar porque tem insuficiência respiratória. Ele está no curso natural da sua doença e o familiar está angustiado em casa porque não sabe lidar com isso. Por que foi para a emergência? Ele precisa ser cuidado. E cabe nós, da equipe da saúde, ajudar a cuidar desse paciente, levando em consideração os valores do paciente e o momento de vida, o prognóstico desse paciente. Em que fase de vida que está? Aqui a gente vê a qualidade de vida e aqui o tempo, tá? E aqui a gente dá o exemplo do paciente que está super bem e tem a morte súbita. Então, ele não teve nenhuma queda da qualidade de vida durante sua vida e teve um infarto fulminante, um AVC hemorrágico gigantesco e morreu. Tá? Aqui, então, um paciente com câncer, em que tem o seu diagnóstico e a funcionalidade vai caindo com o tempo e acaba evoluindo para a morte. Doenças como insuficiência cardíaca, doença pulmonar, em que o paciente, uma qualidade de vida, tenha uma piora clínica, melhora, mas não volta ao seu basal, tá? Daí volta a ter alguma qualidade de vida e tem uma piora clínica e ele melhora da sua qualidade de vida, mas não volta ao basal e vai caindo assim. A gente tem que identificar em que fase de vida está esse paciente, quais são os valores diante desse momento de vida. Ou o paciente com doenças neurológicas progressivas, como a demência, como o paciente AVC, que já tem uma qualidade de vida bem baixa e vai se arrastando progressivamente. O cuidado paliativo, ele é um cuidado individualizado, é o cuidado da pessoa, é cuidar da doença também, mas a doença é o secundário. A gente tem que cuidar de tudo, é valorizar o ser humano, é valorizar aquele período de vida e é a ciência da adequação terapêutica. O que faz sentido para aquele paciente, o que traz benefício, o que não faz, traz mais malefício que benefício, qual é a autonomia do paciente, ele já relatou antes alguma coisa, antes de perder a cognição, ele tem uma diretiva antecipada de vontade. Não, vamos perguntar para a família, o que a família quer? Não é o que a família quer.
Que injusto é isso, botar nos ombros da família. O que quer que faça com ele? Eu amo meu pai, eu vou dizer que não entuba, então quer dizer que eu estou assinando. Então, é o fulaninho, o seu João, que está diante de nós aqui, faz de conta que ele está conversando comigo, está lúcido aqui, e como é que estava a qualidade de vida? Ele estava ótimo, não sei o quê. E como é para ele, o que ele nos pediria numa situação como essa? Seria aceitável? Não, ele era muito independente, ele não aceitaria passar por isso, porque ele já estava no final de... Ele estava ótimo, não estava sofrendo, mas viver dependente, ele até tinha feito a diretiva antecipada dele, não sei o quê. Ou, paciente renal crônico, dialítico, já não tinha uma perna, diabético, mas essa intercorrência aguda, ele já passou por outras. Ele é super resiliente, ele é o apoio emocional da família, e faz sentido para ele passar por isso de novo, ele não tem grandes desconfortos, ele se adapta. E ele sempre deixou isso bem claro, que faz sentido ele ser intervido e passar por medidas invasivas, mesmo diante de doenças tão graves e com uma performance tão ruim, mas ele topa, faz sentido, mesmo que o prognóstico venha a piorar, ou que a mortalidade aumente a cada intervenção, cada doença crítica que a gente ofereça. Então, por isso que o cuidado paliativo é a ciência da adequação terapêutica, da individualização, que a bioética entra com tanta força para que a gente possa auxiliar o paciente de acordo com seus valores. Cabe a nós uma postura de atenção. Atenção para aquele ser humano, aquela pessoa, com uma postura de curiosidade, não uma curiosidade mas da gente entender profundamente aqueles valores daquela pessoa, aqueles princípios, aquela cultura daquele paciente, daquela família. Eu trago de novo o gráfico só para a gente pensar um pouquinho do ponto de vista ético, legal, porque vem várias dúvidas quando a gente discute isso. Aqui, por exemplo, de novo, paciente com câncer, funcionalidade por tempo. Muitos pacientes estão aqui, começam uma curva de descenso na qualidade de vida e evoluem para a morte. Na ortotanásia, ou adequação terapêutica, que é o que o cuidado paliativo preconiza, ou a morte no seu tempo certo, o que é o tempo certo, não sei, mas é sem realizar medidas postergadoras contrárias à vontade do paciente, sem apressar a morte, tá? É aquele cuidado que acompanha o ciclo de vida, trazendo a melhor qualidade de vida possível para ele. A morte vai ser... O tempo de vida vai ser semelhante ao anterior, inclusive como efeito colateral do cuidado com qualidade, o paciente vai viver um pouquinho mais. Cuidado paliativo não tem nada a ver com eutanásia. Eutanásia é o seguinte: eu estou adoecendo, vou diminuir minha qualidade de vida e ficar dependente, e começar a ter sintomas, eu não quero. Eu quero passar para lá antes. Então, me matem antes. No Código, na legislação brasileira, algo como assassinato, né? Mas tem países que é legalizado. Então, eu vou apressar o processo de morte através de uma ação que é as drogas para apressar a morte. Tirando do câncer, pensando, por exemplo, em pacientes com esclerose lateral amiotrófica, eu compreendo o desejo de alguém que vai perdendo seus movimentos, daqui a pouco vai se engasgar e vai ter dificuldade para se comunicar, que não aceite viver esse declínio e queira apressar. Mas, por questões religiosas, espirituais, eu não me sinto à vontade disso e agradeço por não ter uma legislação que permita no Brasil, mas eu não deixo de compreender as pessoas que possam, por algum motivo, querer acelerar o processo de morte. Mas isso eu quero dizer que não tem nada a ver, e o cuidado paliativo é contra a eutanásia. E a distanásia é quando a morte se torna irreversível, a morte irreversível. Mas quando o processo de morrer é irreversível e não tem como a gente poder oferecer vida com o mínimo de qualidade possível, e através de medidas artificiais contrárias à vontade do paciente com sofrimento, vai se postergando esse processo. É o que a gente vê nas UTIs muitas vezes. Muitas vezes pacientes
AVCizados, pacientes com doenças avançadas e irreversíveis, como insuficiência cardíaca grave, pacientes com quadros neurológicos, em que são submetidos a diálise, intubação e outras medidas que só trazem sofrimento. Importante trazer que se a gente interrompe essas medidas, não tem a ver com eutanásia, a gente não vai estar acelerando, porque a morte já era para ter acontecido aqui, tá? Se eu interrompo o processo de estanásico ou obstinação terapêutica nesse ponto, eu só estou parando de fazer o mal. Eu estou interrompendo uma medida que não traz benefício. Ele não é mais capaz de oferecer um desfecho favorável como desejado. Então, por isso que de nada tem a ver a retirada de medida artificial de doenças de pacientes com doenças incuráveis com eutanásia. Eu falo muito, né? Eu vou trazer um pouquinho a questão ética e legal para a gente poder conversar um pouquinho depois. Na nossa Constituição diz no inciso 3 do artigo 5º que ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Infelizmente, muito contrário do que a gente vê nas nossas UTIs, muito tratamento desumano e degradante. No Código Civil diz que ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou intervenção cirúrgica. Infelizmente, a gente vê muitas vezes que os médicos constrangem pacientes a serem submetidos ou não se dá a opção de um tratamento mais digno diante de doenças muito avançadas ou que já tem uma péssima qualidade de vida. O tiozinho Wisely, Brasil, referente a cuidados paliativos, diz que a gente, diante de doenças avançadas, a gente tem que oferecer ao paciente a não instituição deles quando já não são mais possíveis que tragam benefício. O Conselho Federal de Medicina diz que na fase terminal de doenças graves e incuráveis, é permitido ao médico limitar procedimentos e tratamentos, ou seja, esse paciente não tem benefício de ser reanimado, esse paciente não tem benefício de ser intubado. Mas não só limitar, como suspender procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do doente, garantindo-lhes os cuidados necessários para aliviar os sintomas que levam ao sofrimento, na perspectiva de uma assistência integral, respeitada a vontade do paciente ou seu representante legal. Quanto que aqui tem de bioética, de beneficência, de não maleficência, de autonomia, e respeitando o prognóstico do paciente, e com aquela ideia de que a suspensão de uma medida que já está desproporcionada nada tem a ver com a eutanásia, e sim a readequação terapêutica. Tá, Castilho, grande coisa, isso foi em 2006 e foi suspensa ainda em 2007, e foi muito bom que foi suspensa, porque foi avaliada juridicamente e volta a ter força e ser validada em 2010. Ou seja, ela teve todos os trâmites em relação à análise e foi feita pela procuradora da República, Luciana Loureiro de Oliveira. Eu vou ler rapidamente, que diz que, assim, ao invés de prolongar artificialmente o processo de morrer, de estanásia, deixe-se que este se desenvolva naturalmente, ortotanásia. A ortotanásia é conduta atípica frente ao Código Penal, ou seja, não é crime, pois não é causa de morte da pessoa, uma vez que o processo de morte já está instalado. Mas a suspensão do esforço terapêutico tem suporte na Constituição Federal, que reconhece a dignidade da pessoa humana como fundamento de Estado democrático brasileiro e diz expressamente: ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. E no Código Civil, que autoriza o paciente a recusar determinados procedimentos médicos. E na Lei 8080, que reconhece o direito à autonomia do paciente. E no Código de Ética Médica, que repete esses mesmos princípios legais e ainda proíbe ao médico realizar procedimentos terapêuticos contra a vontade dos pacientes, fora de um quadro de emergência médica de salvação, o que não é o caso de um quadro irreversível sem nenhuma resposta a qualquer tipo de tratamento. Então, ela acaba valorizando a medicina paliativa, uma correção dos rumos e certa quebra dos paradigmas da medicina tradicional, em que se dá ao paciente não necessariamente mais anos de vida, mas principalmente sobrevida com qualidade. O Código de Ética Médica, então, trabalha a ideia de que o médico aceitará as escolhas dos pacientes, desde que adequadas cientificamente, e que nas situações clínicas irreversíveis e terminais, o médico evitará a realização de procedimentos diagnósticos terapêuticos desnecessários e propiciará aos pacientes, sob sua atenção, todos os cuidados paliativos apropriados. Então, o que adianta instalar um chá de um paciente que está morto? Qual o benefício disso? Eu vou passar isso aqui. Eu quero trazer que tem já no Brasil, desde 2018,
assinado pela Comissão Tripartite, a resolução que dá o pontapé inicial para as políticas de cuidados paliativos, que atualmente eu na NCP, junto com a presidência, estamos trabalhando para a criação dessas políticas públicas de cuidados paliativos. No Rio Grande do Sul também tem uma lei gaúcha que providencia os cuidados paliativos nesse mesmo ponto, em dar o pontapé inicial, e também tem uma lei porto-alegrense 2020 aprovada sobre cuidados paliativos. Cuidado paliativo, o paliativo às vezes acho que é uma gambiarra, um jeitinho, né? Mas ela vem num termo gaúcho que é o pala, né? Que é o manto protetor dos gaúchos nas intempéries. Então, é o cuidado não, estou brincando. Vem de pallium. Pallium é um termo em latim, que é o manto que protege também os guerreiros nas cruzadas das intempéries. Mas o cuidado paliativo é o cuidado que protege. Os cuidados de fim de vida estão dentro dos cuidados paliativos. Sim, os pacientes que estão morrendo, eles precisam de cuidados paliativos e isso faz parte. Mas ele é muito mais amplo que isso. A gente, como profissional da saúde, a ferramenta para que, de uma forma unida, a gente vá através de um objetivo terapêutico e seja usado para o paciente de acordo com seus interesses, seus valores. O cuidado paliativo não é matar, nada a ver não tem a ver com ajudar alguém a morrer, não é desistir de alguém, não é deixar de fazer algum tratamento, não é só pegar na mão, aquele tem o dom, aquele é o do cuidado paliativo, aquele o pessoal da morfina, não tem nada a ver com isso, não é não investir. Esse termo é péssimo, né? E quando a gente fala não investir em imóveis, poupanças, ações, quando a gente fala em não investir, vem claramente a ideia de não fazer ou de abandonar. Então, o cuidado paliativo é investimento pleno, é fazer tudo para aquela pessoa naquele momento de vida, de acordo com seus valores, ajudando o paciente naquela fase. Não é porque a gente não teve isso na faculdade que a gente não tem que se desconstruir para ir atrás daquilo que deve ser feito. Eu esqueci de botar nessa foto especificamente o manual último, a última edição do Manual de Cuidados Paliativos saiu esse ano, que eu, felizmente, com muito prazer, sou um dos editores. Ou seja, o que esse slide traz? Que existe muita biografia, conhecimento científico, publicação nacional e internacional, para que a gente possa aprender aquilo que tem de lacuna no nosso conhecimento para cuidar bem dos pacientes e seus familiares. Acho que falei demais. Obrigado. Estou tentando, eu consegui. Obrigada, Castilho. Sempre um deleite assistir as suas aulas. Já assisti várias e várias vezes, nunca me canso, sempre aprendo um monte de coisas. Primeiramente, eu gostaria de ver se tu conhece o Dr. Sérgio Loss. Ver se ele fez um comentário, está nos ouvindo, Loss? Quer fazer um comentário ali sobre a PIX? Pode falar, Loss. Só ativar o teu som. Vamos ver. É um rapaz tímido, este Sérgio Loss. Ele escreveu muito bem o PIX-F, que é as consequências da internação hospitalar familiar, que tem que ter um olhar importantíssimo em todas as sequelas familiares, toda a parte de organização familiar, a desorganização familiar, quantos que tem que sair dos seus empregos para poder cuidar daquele que não consegue restabelecer suas funções, quanta alteração psicológica, psiquiátrica desses familiares também, e que tem tantas ações que já na UTI precocemente podem auxiliar e que a gente tem que mudar muito na nossa estrutura de UTI para ajudar a evitar tanto o PIX como o PIX-F. Perfeito, Castilho. Até só para trazer o comentário que eu não fiz no início, mas a gente já está estruturando, então, um grupo de cuidados paliativos, é uma iniciativa da rede, do Hospital Divina Providência. A gente está fazendo grupos locais também, e são grupos essencialmente multidisciplinares, e a sua palestra vem com parte disso, assim, é a retomada
de algumas ações que a gente já vinha implementando no hospital lá desde 2019, quando a gente teve o primeiro simpósio, né, de cuidados paliativos e terminalidade. A gente se ensaiou para um segundo simpósio em 2020, fomos aí interrompidos pela pandemia. Eu vi que teve gente com mão levantada. Tem o Jonathan, que fez um comentário bem pertinente ali. Jonathan, que eu gostaria de falar. Depois tem a Gabi Mendes também, que fez um comentário. E eu vi mais alguém com as mãos levantadas também. Posso abrir o teu microfone, Jonathan? Quer comentar a esse respeito? O teu comentário ali? Eu vou abrir o microfone dele aqui, vamos ver se às vezes o pessoal não está na hora ali ouvindo. Vamos ver ali. Mas, assim, eu vou lendo, então, o que ele falou, né? Sobre respeitar a vontade do paciente, não da família, né? Ele escreveu: percebi que muitas vezes não temos termos para que o paciente assine e a equipe e a instituição possa se prevenir de futuros problemas relacionados a condutas adotadas diante da vontade do paciente e não da família. Pode comentar um pouquinho para a gente, Castilho, por gentileza? Perfeito. O contrário é mais perigoso. Bem, a gente está cuidando de pessoas, a gente é formado para cuidar de pessoas e para ir de acordo com seus objetivos, né? Sem dúvida nenhuma, quanto mais registro a gente tiver, melhor, mas a gente não precisa ter alguma coisa a ser assinada, porque às vezes as coisas assinadas vêm com uma carga de, estão pedindo para assinar alguma coisa, será que tem alguma coisa errada nisso? Então, eu não vejo os hospitais ou qualquer local que se peça para que se assine, nem a própria diretiva antecipada de vontade precisa assinatura, basta que o médico registre um prontuário médico em relação a isso. Existem discussões muito ampliadas em relação, e até convido para quem tiver interesse, agora no próximo semestre, a MIB com a Cleveland vai ter um curso sobre final de vida em UTI, que eu tive o prazer de ser convidado, e a aula vai ser sobre condutas inúteis ou potencialmente inadequadas. Ou seja, quando o paciente ou seus familiares solicitam por medidas que já não trazem o benefício esperado. No quadro de medidas inadequadas, medidas fúteis são aquelas que não conseguem chegar ao objetivo fisiológico, ou seja, criar um remédio para uma coisa que não funciona. Mas quando tem esse potencialmente inadequado, já existem recomendações de 2016 das organizações de cuidado paliativo americana junto com a europeia, diante de demandas desse tipo. Ou seja, a gente tem que querer o melhor para o paciente e acolher a família. Não transformar o sofrimento da família porque está perdendo o ente querido e é muito esperado a não aceitação, que a gente transforme isso em sofrimento para o paciente. Então, sem dúvida nenhuma, conversar precocemente com o paciente de forma adequada, com treinamento para isso, é fundamental para a gente ver o que faz sentido para o paciente e acolher a família. Acolher a família. E basta a gente pensar na gente, né? Eu, Rodrigo Castilho, o que eu quero para mim quando eu envelhecer, ou se eu tiver alguma condição de saúde, algum motivo para que a minha vontade não seja respeitada e a vontade do meu filho, que é diferente à minha, seja sobreposta à minha. Vamos pensar cada um em si, né? Pode ser que eu não queira decidir porque estou com dificuldade em encarar essa cena e libero para alguém decidir por mim. Não deixa de ser autonomia, mas a gente tem que sim ir atrás do objetivo de acordo com a personalidade e os valores daquela pessoa e acolher a família. Então a gente não pode fazer má prática médica porque a família diz não deixa o paizinho morrer, porque a gente não é capaz de evitar a morte. Aquela medida só vai postergar o processo inevitável. Então, a gente cada vez tem que aprender mais e voltar àquela mentalidade que a gente teve quando foi fazer medicina, quando foi fazer enfermagem, quando foi fazer fisioterapia, que é ajudar as pessoas, não fazer o mal diante de dificuldades nossas. Daí a biografia nos ajuda. Sempre lembrando que cuidado paliativo dá muito trabalho. É muito trabalho médico e além daquela sobrecarga da gente ir lá, conversar com a família e perder, entre aspas, muito tempo do nosso plantão, do nosso atendimento, a sobrecarga emocional da gente lidar com tudo aquilo também
é virtuosa, né? Eu sempre digo que é muito mais fácil sedar, entubar, passar um catéter, PAM e ligar NOR. Isso sempre é mais fácil, né? Agora, sentar com aquela família, entender como é que era aquele paciente, quais os valores de vida, isso demora e isso mexe bastante com a gente. É só uma correção, eu chamei Jonathan, mas é Ticiane, ela disse que está logada pelo Zoom do marido. Tem também uma dúvida da Gabi, deixa eu ver se alguém que pediu, se foi ela que pediu, senão eu vou ler primeiro. Quer falar ao vivo, Gabi? Ou eu posso ler? Eu vou ir lendo aqui para a gente não ganhar um pouquinho de tempo, daí se a Gabi quiser, eu libero aqui para ti, tá, Gabi? Ela falou assim, ó, tem uma dúvida. Quando o Código de Ética Médica diz que a decisão deve ser compartilhada com a família, se o familiar se puser ao plano de cuidado médico, como conduzir, que é basicamente isso que tu já trouxe para nós, né? Exato. Mas eu acho que é basicamente esse esforço que a gente tem que ter, né? Isso dá bastante trabalho também, né, Castilho? Exato. Então, o foco é o paciente, né? Se esse paciente não quiser, ele tem o poder de delegar. E assim, não é um cardápio, tá? Se o paciente está em final de vida e aquilo não está de acordo, as intervenções não têm a capacidade de chegar ao objetivo terapêutico, a gente não pode oferecer uma coisa que não vai trazer benefício. Então, a questão de decisão compartilhada é o médico sabe e prognostica e divide com o paciente ou para o seu representante legal, se ele não tiver condições para isso, ou não desejar assim. Então, não é o que o senhor quer que eu faça, um bife à parmegiana ou uma massa? É fácil, né? O que tu quer de mim? Eu tenho que cuidar sabendo o que se tem pela frente. Então, é fundamental. Eu vi também uma pergunta ali sobre um comentário que parece que a questão da comunicação cuidado paliativo é fundamental, sem dúvida nenhuma. A gente não é treinado para comunicar. A Beatriz trouxe isso. E a gente tem que saber ouvir acima de qualquer coisa, a gente tem que estudar a técnica de comunicação. Eu digo que eu achava que eu era um excelente comunicador, gostava muito de conversar com os familiares, era muito bom. Porcaria, né? A gente vai aprender e depois descobre que não sabe nada. A gente tem que ir atrás de estudo e saber como lidar em situações e que são muito frequentes. Agora o Lócio falou, ele quer conversar com a gente um pouquinho, Lócio? Quer fazer algum comentário? Tá liberado, só ativar o teu som. Ele fala no custo. É muito tímido esse rapaz, né? Sérgio Loz, o nome, né? Vocês estão me ouvindo agora? Ah, que amor! Agora sim! Eu tive que sair para ativar no iPad o som, né? Aí deu certo agora. Não, é que foi muito boa a tua aula, né? Tua experiência nessa área, ela é inconteste e todos nós sempre aproveitamos e aprendemos muito contigo. Eu sempre aprendo bastante. E ouvindo a tua aula de hoje, eu me lembro do meu turno do Clínicas. A gente está falando agora, eu estou falando de minha experiência em outro hospital, não na Independência, né? Que isso é muito presente, né? Essas dificuldades de se instituir um tratamento paliativo dentro das premissas e das conceituações que o Castilho trouxe, mas que é muito difícil porque ninguém compreende bem isso, porque as pessoas têm muito preconceito com a palavra paliação, disfunção intelectual em relação a isso, não sabem o que é, e acabam abortando uma terapia que seria de grande valia. Eu vivi isso hoje com 3 pacientes no meu turno no Clínicas na área 2, 3, né? Com dificuldades com as equipes assistentes associadas no caso, ou com a família, ou com os intensivistas. Cada caso tinha a sua peculiaridade. Então, acho que é um trabalho que é inevitável que tem que ser desenvolvido, independência na figura da Ana, iniciou isso com o Bruno Borda, né, Ana? E o Pedro, e agora a Ana está tocando isso com outras pessoas também. É fundamental. Eu acho que é fundamental porque, além de trazer todo um contexto de custo-benefício
e o hospital sobreviver, também traz benefício para o doente, que é o que vai mais ganhar com isso, né? Obrigado, Loz. É um ganha-ganha o cuidado paliativo. Quebrei muita cabeça, assim, eu aprendi e comecei e consegui crescer no cuidado paliativo na Santa Casa, e agora, quando eu comecei o trabalho de cuidado paliativo no CTI do Clínicas, que é onde eu estou atuando exclusivamente no CTI, no cuidado paliativo, eu vejo como a gente tem que escutar e cuidar dos colegas também nesse cuidado, né? E é uma questão de trabalhar cultura. E comparado com os hospitais, Loz, a gente está muito avançado, na verdade. Eu acho que a gente tem que crescer muito mais. A questão em relação aos custos, sem dúvida nenhuma, isso mundialmente, o gasto em saúde pública é muito maior nos últimos anos de vida. E, infelizmente, é usado em distanásia, a maior parte das vezes. É na obstinação terapêutica. Então, eu vejo que o cuidado paliativo, respeitando os valores do paciente, sabendo prognosticar, ajudando no controle dos sintomas, vai ter menos paciente que vai ser submetido a medidas desproporcionadas, vai ter menos sofrimento e vai ter menos gasto em saúde. Eu sempre defendi, inclusive na pandemia, que não ia faltar leito de UTI se a gente escutasse pacientes e adequasse o tratamento para aqueles que realmente tivessem benefício, respeitando a autonomia do paciente, mesmo em situações de mais escassez de recursos. Quanta distanásia mesmo assim teve? Quantos pacientes por dificuldade médica ou por ego médico, não, eu que mando o meu paciente e eu vou entubá-lo, e o quanto que isso acabou trazendo consequências para pacientes que teriam benefício da terapia intensiva, né? Então, sem dúvida nenhuma, dinheiro não é colocado fora, é colocado em má prática médica. Exato, e só lembrando que para tudo isso que se faz, né, cuidado paliativo e alocação prudente de recursos escassos, é necessário muito treinamento, né? Uma coisa que acho que é uma concepção equivocada é de que o cuidado paliativo é algo intuitivo. Falar com a família sobre terminalidade é algo intuitivo, que requer o bom senso. Muito antes, pelo contrário, né? E por isso que a gente está desenvolvendo esse tipo de iniciativa aqui. A Raíssa quer fazer uma pergunta? Pode falar, Raíssa. Estão me ouvindo? Sim. Na realidade, a questão dos cuidados paliativos, eu conheci através de um congresso, né, que eu participei, onde o Rodrigo Tec palestrou, e depois disso, a instituição, a faculdade, o Instituto IPA, ele tem uma cadeira de cuidados paliativos. E como isso abriu, assim, a minha mente, depois que eu comecei a falar mais, a querer aprender mais, né, sobre o conceito, mas eu vejo que hoje, no dia a dia, é muito difícil essa comunicação efetiva, sabe? Essa mesma comunicação entre os profissionais. E eu acredito que seja exatamente pelo que tu comentou, né? Que a gente da área da saúde, nós temos aquele conceito de salvar vidas, né? Mas como isso me agregou muito, assim, como profissional, e falar mais abertamente sobre o cuidado paliativo, sobre o que é paliação, né? Entender os conceitos básicos de eutanásia, autotanásia e distanásia. Só que hoje, na prática, eu vejo que é muito difícil, né? E é impossível fazer cuidados paliativos sozinho, né? Então, a gente precisa de mais equipe, a gente precisa falar mais abertamente disso, que na prática, sim, eu acredito que seja bem difícil, né? Eu noto que é bem difícil, assim, de falar sobre terminalidade, enfim. Por isso que eu agradeço a Ana e agradeço a vocês por estarmos aqui para poder conversar sobre esse tema, a gente disseminar o assunto e a gente passar adiante, a gente estudar, a gente se empoderar do assunto, porque é só assim para a gente mudar a cultura, para a gente melhorar o cuidado, nem que seja por egoísmo nosso, porque a gente quer cuidado paliativo para a gente quando estiver em situações assim. A gente quer ser ouvido, a gente quer alívio dos desconfortos, a gente quer uma adequação terapêutica, seja a decisão nossa. Então, para que a gente possa ter isso, a gente tem que contaminando os demais com esse conhecimento. O Clóvis, te agradeço, carinho, Clóvis, ele disse que a gente trabalhou junto no Clínicas.
cuidado paliativo, ele é individualizado, ele não tem tipos diferentes de cuidado paliativo, ele tem neonato, ele tem várias formas de abordar. Oi, filho! Então, é um assunto super amplo. Em muitos países é uma especialidade médica que ainda é uma área de atuação. A Bruna pergunta quais os 3 top livros, e eu sou suspeito porque eu fui o editor da última edição do Manual de Cuidados Paliativos. Eu acho que ele está muito bom, e são vários assuntos, mas sucintos, tá? São poucas páginas de cada assunto, mas é bem amplo. A 3ª edição do Cuidado Paliativo está atual. Foi com muito carinho que foi feita. Acho que dá para aproveitar e responder a pergunta da Andressa, se tu poderia comentar brevemente sobre extubação paliativa, e daí eu já libero o áudio para o Dr. Fux na sequência. Perfeito. Extubação paliativa é um assunto de exceção, porque é o tratamento de retirada de medida, é a única retirada que pode trazer algum desconforto. Mas ela chama atenção esse assunto, e infelizmente, ela é feita, e ela tem que ser de conhecimento, mas tem que ter muito conhecimento para poder fazer a extubação paliativa. Por quê? Porque culturalmente a gente não conversa sobre isso, e daí o paciente já foi invadido, já está em ventilação e já está em diálise, e daqui a pouco ele melhora a disfunção, mesmo um paciente sequelado, paciente que teve um AVC durante a UTI, sei lá, o prognóstico já está definido e não traz benefício, e a medida postergadora do processo de morrer é a ventilação mecânica. Então, é algo muito delicado. Ele tem estudos nacionais, inclusive, que falam sobre a percepção dos procuradores judiciais e o quanto que isso está tranquilo em relação a eles, e quem tem mais dificuldade somos nós médicos em relação a isso. Precisa ter conhecimento para saber controlar sintomas, precisa ter uma comunicação excelente para trabalhar entre equipe, precisa saber prognosticar e acolher a família, e tem que ser um procedimento que tem que estar muito redondinho para ser executado. Então, é um capítulo à parte. Eu que falo sobre isso, tem 2 capítulos que são meus no manual, que é o de extubação paliativa e o de PICS, e que tem tanta bibliografia sobre esses assuntos. É muito amplo o cuidado paliativo, e ele tem muito a ser estudado. Perfeito. Pelo avançar da hora, eu vou pedir então para o Dr. Fux fazer o comentário, a pergunta dele, e acho que a gente já vai se encaminhando para o final. Pode falar. Boa noite, estão me ouvindo? Tudo certo, beleza. Castilhos, acho que primeiro para te parabenizar pela excelente palestra que tu deste aí, conhecedor de causa, né? E para dizer que ainda, né, pelo meu conhecimento e por andanças em UTIs, não só do Hospital Independência, como outras UTIs em outros hospitais, eu vejo o quanto ainda o tratamento paliativo ele é um tabu, né, na nossa classe médica. Assim, é impressionante a gente trabalhar isso, conversar sobre isso, né? É algo que ainda precisa ser muito bem demistificado sobre isso, né? É uma coisa que a gente, muitas vezes, por não ter todo esse aporte, né, de informações durante a faculdade, a gente peca nesse sentido. E que bom que tem profissionais como você que escrevem sobre isso e nos auxiliam, né? E acho que a equipe multidisciplinar ela acaba tendo um papel fundamental, porque não se centraliza somente no médico, e o médico ter, né, o discernimento de compreender e de discutir junto isso. Então, eu sou muito a favor, né, da discussão, do que a gente faz, de ter esse acesso multidisciplinar, ter essa discussão multidisciplinar quando se trata de um paciente em entrar ou não num tratamento paliativo. Eu acho que nunca, nesses último ano, aí, acho que nunca se internou tanto paciente em UTI, né, com um volume tão alto de paciente complicado, grave, e talvez esse momento que a gente esteja vivendo seja o momento ideal para a gente discutir isso, né? Eu acho que esse momento agora que a gente entrou num platô aí, né, de internações,
a gente está vendo que isso tem que ser discutido, isso tem que ser levantado, e acho que tu falou uma coisa muito importante, talvez quantos leitos a gente já teria, né, se já tivesse sido discutido esse tipo de tratamento, esse tipo de conduta dentro das UTIs. Então, é mais para te parabenizar, para dizer que é muito válido isso, acho que é uma quebra de paradigma que tu vem fazendo, né? E nós, como profissionais de linha de frente, é fundamental ter um norte, ter uma pessoa que levante essa bandeira, juntamente com a Ana, juntamente com você, Castilho, o Loss também. Então, é fundamental levantar essa discussão. Te agradeço e te parabenizo. Eu que agradeço, eu acho muito importante. A Ana já escutou várias vezes essa aula, que eu mudo alguns slides, mas é o que eu vejo que é muito importante a gente repetir em diferentes cenários, porque traz a base da base para tentar desmistificar muito, tanto do ponto de vista ético, legal, como conceitual, né? E sem dúvida vocês notam o quanto que eu acabo me emocionando quando falo sobre isso, porque vejo muito sentido e acredito que as coisas possam melhorar e que a gente possa trazer o retorno da humanização do cuidado, né, na medicina. Agradeço muito a todos vocês. Então, Castilho, nós te agradecemos enormemente por essa excelente apresentação. Eu tenho certeza que é um primeiro passo na mudança de conceitos para a maioria de nós. Hoje tivemos aí uma sala bem cheia, mais até do que eu esperava. Agradeço a todos que participaram. Respondendo ali a pergunta, nossa ideia é fazer alguns encontros a cada 2 semanas a respeito do tema. Vamos ver se a gente consegue contar de novo com a participação do Dr. Castilho num segundo momento. E só fazendo, então, um convite, na quinta-feira, dia 12, às 15 horas, a gente vai ter uma aula sobre a alocação prudente de recursos escassos, e a gente vai abordar um pouquinho também sobre o custo da fertilidade terapêutica, conforme foi iniciado aí o assunto com o Dr. Castilho e com o Dr. Ló. Muito obrigada a todos pela participação. Tenha uma ótima noite. Obrigada, Castilho. Boa noite. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.